porque eu tenho outros 8 para entrarem aí. Inclusive, acabo de ler aqui que está tudo certo com o Claudinho. Agora vai só se acertar com o Zenit. Eu não sei o que vai acontecer com esse Flamengo. O Flamengo se acerta com o Claudinho e agora vai ver se paga lá os 90 milhões que quer o Zenit. Então, assim, com a volta do Bruno Henrique, vamos supor, chega o Claudinho aí o jogo da Libertadores, o Flamengo é quem em meio campo? Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Ô, Bruno Henrique e Pedro, vai ser isso. Pô, mas aí tem o Gerson aqui e o Pulgar. Sorriso, Cara, é um absurdo de time. Agora, vai dar certo, vai dar encaixe, mas é impressionante, é impressionante. Seu sorriso. Que quando o São Paulo vai olhar pro banco. Thiago Maia é banco. Mas alguém vai ter que ser. Ou o Pulgar é banco, ou o Thiago é Tem banco. treinador que olha pro banco e chora. Jeito. Agora o treinador do Flamengo vai mudar. Ô, Pedro, resolve aquela parada ali. Ô, Gabigol, entra ali 5 minutinhos pra mim. Você, olha. Eu tô achando que nem O cara só sorri, só tem jogador bom no banco, gente. Salve, salve, nação, vambora com mais um vidinho, né, sobre o nosso Mengão aí. O Flamengo vem de 2 vitórias seguidas aí, em competições diferentes, uma pelo Brasileirão e uma pela Libertadores, né. E agora o Flamengo vai pegar o Fortaleza aí, né, pela 13ª rodada, se eu não me engano, no Brasileirão Maracanã, às 6h30, nesse sábado aqui. Outro ponto é que já dando uma notícia aqui, né, o Matheus França, ele não vai ser relacionado porque ele acaba desfalcando o Flamengo por causa de lesão ainda. Então o Matheus França não vai. Será que o Bruno Henrique continua sendo titular? A gente não sabe. Espero que sim. É porque acho que o Cebolinha já vai rodar já, porque o Bruno Henrique voltou ao outro patamar ainda. Ainda tá voltando ainda. Sobre Claudinho também, o Flamengo tem interesse no Claudinho. Já tem acordo verbal entre Flamengo e Claudinho. Agora tem que acertar com o Zenit. E a situação do Varela que não deu. Varela e Flamengo não deu, não casou. E agora o São Paulo liberou o jogador para procurar outros clubes aí, né? Então é isso aí, tamo junto. E vai deixando aquele seu like aí para ajudar o canal. Tamo junto e é nóis. Palpite! 3-2 Flamengo, hein? 3-2. Vambora e deixa seu like para ajudar e o palpite também. Vambora! Flamengo e Fortaleza que se enfrentam no Maracanã. Jogo Flamengo fazer em casa contra um adversário. Esse dá pra falar que é sólido. Nossa Fortaleza Senhora, cada vez mais sólido nas mãos de Vojvoda. 2 argentinos, Pascoalzinho. Coloca aí os números pra gente começar este debate. Ali, ó. Olha ali. Isso, gente. Isso é um empate técnico total, né? Isso. Claro que o trabalho do Vojvoda é mais longevo. Sim. Os jogadores já têm um conhecimento melhor do como é que joga a equipe do Vojvoda. E aquele negócio, se o Flamengo entrar só para atacar, marcar a saída de bola do Fortaleza, pode ter uma grande surpresa. Pode ser uma grande surpresa. Porque o Fortaleza não é só aquele time que faz a transição com a bola no chão. É um time que também gosta da transição rápida. Da bola que sai do goleiro, da bola que sai do zagueiro, da bola que sai do volante, para chegar nos atacantes de velocidade. Sim. E tem jogadores com muita qualidade na frente. Então, é uma coisa para ser analisada. É um jogo para quem gosta de jogo tático, de posicionamento, de enxergar a postura do time. Eu acho que é um jogo muito legal, porque os dois treinadores primam por isso e gostam muito desse aspecto de ver. O Flamengo gosta muito daquela saída por baixo, com o goleiro também ajudando, tal, na construção, e é o que pede o time do Fortaleza, que saia assim. Porque é uma bola roubada, eles vão parar dentro do gol. Então vai ser um baita jogo. Claro, não sei qual é o time do Flamengo. Bruno Henrique que vai jogar, minha Então, é difícil saber o time do Flamengo. Jogou 75 minutos no último jogo, mostrou que está em condição, desabafou, falaram que ele não ia chegar em 2019, que ele está se sentindo quase lá e correu praticamente a mesma coisa das partidas de recorde dele lá atrás. Esse é um bom ponto, sabe por quê? Porque pensando na estratégia de jogo do Fortaleza, que a gente já conhece, né, que a gente entende o funcionamento, o Flamengo tem peças para surpreender. Qual é a melhor montagem desse Flamengo, então, pensando taticamente, como disse o Pascoal? Olha, muito difícil, porque, em primeiro lugar, qual é a melhor montagem do Flamengo para que o Flamengo seja capaz de retomar a bola no setor que quer no campo e construir? O Flamengo não é um time pronto. O Fortaleza é um time pronto. Pode evoluir, todo time pode evoluir, mas é um time pronto. O Flamengo não é um time pronto. O Flamengo ainda tem algumas atuações com altos e baixos. Eu, por exemplo, não gostei da atuação contra o Santos. Eu acho que tomar 2 gols do time do Santos, como o Flamengo tomou, mostrou um time ainda um pouco inconsistente. Já no jogo da Libertadores, o Flamengo, contra o time fraco, conseguiu se impor
com muita facilidade. Eu estou muito curioso para ver o time do Flamengo, porque o Flamengo tem um senhor técnico e tem o melhor elenco da América com muita sobra. Não é com sobra, é com muita sobra, uma muita sobra. Não estou nem contando os reforços que estão chegando, hein? A coisa vai ficar ainda mais complicada para os adversários. Então, o dia que o Flamengo acertar o seu melhor jogo possível, ele eventualmente pode perder um jogo de mata-mata, um jogo ao longo dos pontos corridos, mas ele vai se impor com bastante facilidade na maioria dos jogos. E esse ainda não é o Flamengo do Sampaoli, né? O próprio Sampaoli... Tanto que no jogo contra o Red Bull, o São Paulo ficou com aquele olhar de paisagem, né? Não, ali... Ele nem viu a bola. Não. Ali... Bola, Flamengo, bola, eles não foram apresentados, né? Ali... O Red Bull foi um atropelamento depois daqueles dias todos. Quantos foram? O Flamengo ficou 8 ou 7, né? Treinando. Não lembro, eram 11 dias. De 9 treinou 7, descansou 2 e tal, treinou 7. Agora, Aí por não viu a exemplo, bola. com o Bruno Henrique, o Flamengo tem se ele conseguir jogar perto do que ele pode... Eu sou muito fã do Bruno Henrique. Para mim, o melhor jogador da melhor versão do Flamengo pós o time do Zico de 2019. Ele é o melhor jogador daquela temporada e eu acho que ele tem muito do que simboliza o que é o Flamengo como time nacional. O perfil do Flamengo, assim, né? Para mim, esse é um cara muito grande. Então, se ele conseguir jogar 70% do nível dele, ele é um cara que faz o lado esquerdo com muita velocidade e ainda encosta para ser um centroavante quando precisa dentro da área. Ele troca de posição com quem está lá dentro da área, eu falo isso aqui. Só tem uma coisa, né? O Bruno Henrique já jogou 75 minutos em alta performance nesse último jogo de Libertadores. Na quarta-feira tem um negócio de mata-mata, tem a Copa do Brasil. E aí, bota o Bruno Henrique agora ou guarda ele pro meio de semana? Mas olha o jogo que tem desse final de semana. O jogo contra o Fortaleza. É mole jogar contra o Fortaleza? Jovem, é que mole? aí são 3 pontos. É em casa. Lá é eliminação. O Sim, campeonato mas brasileiro é mais importante que a Copa do Brasil. em casa, contra o Fortaleza. Em casa. É difícil. Você não está querendo comparar o Campeonato é Brasileiro com a Copa do Brasil. É o possível e mais Vamos respeitar o importante futebol. para esta semana. Os 3 pontos no Brasileiro, eles são importantíssimos e o Flamengo tem total condição de brigar na ponta do Brasileiro. Só que a gente está falando de um jogo de mata-mata. De quartas de final, né? Oitavas de final é da Libertadores. Do líder? 11, se não me falha a memória. 28. Não, 8? 11 é o Atlético. Não dá para brincar, né? E se perder o Flamengo, o Fortaleza, Fortaleza passa. É. O jogo contra o Fortaleza é mais importante que o contra o Furacão, então? Não, os dois jogos são importantes. É por isso que o Flamengo tem um elenco pra elenco desse trabalhar com tamanho. ambos. O Flamengo tem um elenco dessa qualidade para usar. O Tibolino pode jogar? O Cebolinha pode jogar? Pode. Então, vai jogar o Não, Cebolinha. você quer dizer, se você considerar que o Bruno Henrique é titular, ou que deverá jogar mais 75, você está dizendo assim, uso ele agora ou uso É a isso. Copa do Brasil? Aí eu guardo ele para a Copa do Brasil, que é o mata-mata. Porque eu tenho outros 8 para entrarem aí. Inclusive, acabo de ler aqui que está tudo certo com o Claudinho. Agora vai só se acertar com o Zenit. Eu não sei o que vai acontecer com esse Flamengo. O Flamengo se acerta com o Claudinho e agora vai ver se paga lá os 90 milhões que quer o Zenit. É um absurdo. Por isso que eu falo que daqui a um mês nós teremos times diferentes. Sim. O São Paulo, no caso, já tem um timaço, o elenco timaço, vai ter mais opções ainda. Ontem a gente discutia aqui, Biri. Chega o Claudinho, vai ficar no banco, pagando 90 milhões. Não, vai jogar, porra. Então a Arrascaeta, de repente, que está meio voltando, vai para o banco. Já a pessoa nunca se imaginou o Arrascaeta no banco. Porque tem que jogar o Bruno Henrique, tem que jogar o Claudinho, tem que jogar o Gabigol, tem que jogar o Gerson, que eu acho que Então o Pedro vai jogar no banco? Isso eu acho que tem que voltar. Eu tô só colhendo as bom. informações aqui diante da sua notícia. Pedro vai no banco? Não, eu tô dizendo assim. Então tem gente demais no banco. Tem Pedro no banco, Arrascaeta no banco. Dá uma olhada E o nisso. Cebolinha que ainda não jogou Não, Cebolinha, então, um monte de gente. Quer Tem dizer, o Everton Ribeiro. Então, assim, olha aí. eu vou O te Everton contar uma Ribeiro, coisa. todo mundo tira. Depois do Conselheiro Miranda. O Conselheiro Miranda não gosta, ele manda mensagem pra gente todo dia. Ele não gosta muito do Everton Ribeiro. Então, todo jogador que chega, quem tira? Everton Ribeiro. Aí entrou ele, o Arrascaeta contra o Alcas. Você viu o que aconteceu no meio campo, né? Vocês viram? Não, assim, com a volta do Bruno Henrique, vamos supor, chega o Claudinho aí o jogo da Libertadores, o Flamengo é quem em meio campo? Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Ou Bruno Henrique e Pedro, vai ser isso. Pô, mas aí tem o Gerson aqui e o Olha o Pulgar. sorriso, Cara, é um não absurdo de time. Agora, vai dar certo, vai dar encaixe, mas é impressionante. E com o Pulgar e o Gerson aqui atrás e tal, aí você vai olhar pro banco, aí com o sorrisão lá do São Paulo. Se o técnico for Demais. muito comedido, ele faz um planejamento com o departamento físico, se o Claudinho vier bem, o Arrascaeta normalmente joga bem, e dá para você ter os jogadores se alternando nos jogos ou de jogo para jogo e ter os caras inteiros a temporada inteira. E que qualidade desses caras. Então, assim, claro que o Flamengo
é favorito. Tá falando de São Paulo agora há pouco, vai entrar o Wellington muita Rato, tem o coisa. centroavante, Se vai é a ganhar ou não. diferença. Se vai ganhar ou não, se sabe. Ninguém sabe, ninguém tem bola de cristal. Mas o Flamengo vem com uma força enorme aí. Palmeiras, Atlético, River, não sei quem, Atlético Paranaense, quem quer correr, que se cuide. É muito forte. Por isso que eu falei lá no grupo. Aquele pote ali, encarar o Flamengo, não é boa ideia. Os caras só têm boa notícia. Os Agora dois é favoritos da Libertadores são Palmeiras e Flamengo. Não, é nesse demais. momento. Agora, para este jogo Pode mudar só Fortaleza, dois Pergunta que já eu acho que volta. colocaram aqui na favorito. tela. Pois é, não sei. Posso Pode responder? ser nível junto que com a ele jogar. Arrascaeta. Eu vou responder só com a letra. Qual é a pergunta? Claudinho seria titular do Flamengo, Pascoal? Olha lá. Quem sai? Ficar num delay. Quem sai? Quem sai? Aí sim, agora eu gostei. Né? Ó, agora só joga eu 11. gostei. Não, agora eu gostei. Posso responder pra você? Everton Ribeiro, joga Arrascaeta, Mas ele já não tá Claudinho. sendo titular. Não interessa, joga É ótimo, Claudinho, Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. Peraí, como é isso. que é? Volta pra mim. Não vai me volantes. falar que o Claudinho também joga pela esquerda, Gerson? não sei o Joga quê, de não tudo. interessa. Não, o Claudinho Atrás, joga onde você Pulgar e precisar. Gerson. Entendeu? Pulgar, Gerson, Arrascaeta, Claudinho, Bruno Henrique e Gabigol. E que venham os caras pela Pedro frente. é banco, Everton Ribeiro é mas banco. Você quer? Não dá pra jogar Cebolinha com é 15, banco. gente. Não, tô só fazendo a conta Por isso aqui que do... quer ser o sorriso. Por isso que quando o São Paulo ele vai olhar pro banco. é assim. Thiago Maia é banco. Mas alguém vai ter que ser. Ou o Pulgar é banco, Gente, ou o Thiago é tem banco. treinador que olha pro banco e chora. Gente, Tem treinador que olha pro banco e que isso é a lágrima escorre. assim. Que vai pra entrevista coletiva, Olha queria pro- falar um tem monte e São não Paulo, pode São Paulo falar. vai Tem que fazer ficar o quê? quieto. Não, tem treinador Quando que eu falo, vocês criticam Olha ainda, pro vocês têm treinador, imprensa. tem treinador que olha pro banco e fala assim, deixa do jeito que tá, não mexe lá não. mexe não. Agora o treinador do Flamengo, vai mudar. Ô Pedro, resolve aquela parada ali. Ô Gabigol, entra ali 5 minutinhos pra mim. Você, mano. Eu tô achando que nem água. É, Thiago Maia. O cara só sorri, só tem jogador bom no banco, gente. Assim, a gente É tá água supondo. mesmo? Esse é um artista. É só jogador bom no banco. Qual é o treinador, vou fazer uma pergunta, qual é o treinador que não gostaria de ter porque o banco tem que ser solução. Com 5 alterações que são permitidas, o banco tem que ser solução. Tem que sair a solução pro jogo. Tanto é que o Vitor Pereira ia embora do Brasil e quando ofereceram para o Flamengo, ele mudou de ideia e aguentou tudo que aguentou. Das pessoas reclamando porque ele falou da sogra. Agora, o Falei, Claudinho amigo. consegue te entregar 3 posições no mínimo. Sim. Nessa que o Mauro escalou, ele pode jogar pela direita, entrando em diagonal pela esquerda, porque o Arrascaeta vem da esquerda para a direita. Perfeito? E abre espaço para o corredor do Gerson, que é o melhor que o Gerson pode fazer, que é o meia-ponta. Não é o ponta aberto, mas é o meia-ponta. Ele entra sempre o Gerson entra no bico da grande área adversária para receber a bola, ou do lateral, ou do ponta que vem com ela, ou do meia, que é o caso do Arrascaeta. Do lado do Claudinho, se o Claudinho vem aqui jogar pela direita, porque ele é canhoto, ele traz a bola para dentro para armar a jogada e abre espaço para a passagem do Wesley, que é bom lateral. Então, O Sampaoli liberou o Varela. Falou que o Varela pode procurar um clube se ele quiser. Mateuzinho tá recuperado? Ele Tá se vai ficar recuperando. entre o Mateuzinho e O outro. Varela joga em Você muito não clube perguntou aí. pra ele assim, quem vai marcar ou pra mim nesse time? Vai sobrar pro Pulgar ou pro Thiago, vai ter um só. Não, mas tem que marcar o time inteiro adversário. Ou agora o não, Gerson tem que voltar e tal. Agora, imagina a preocupação do adversário em marcar esses caras também. Então, assim, mas aí não tem ninguém pra marcar lá. Tem o Pulgar, o Gerson volta, ajuda. Enfim, não sei se o Claudinho será titular, mas não estou imaginando que o São Paulo pra mim, pediu joga. um cara de 90 milhões para falar, eu preciso de uma alternativa só Opa, para o já fez Arrascaeta. isso antes. Eu sei, mas eu acho muito vai fazer de pouco. novo. Entendeu? Porque o Arrascaeta nunca teve um substituto. Puxa, podemos ter o Claudinho. Ok. todas as vezes a gente fala que Mas é o Arrascaeta não muito tem para ninguém ter pra ele substituir. como substituto, hein? Todas as vezes que ele se machuca, a gente fala, quem é que vai jogar agora no lugar então, do agora vai debochado? ser o Claudinho. Quem é que vai jogar no lugar do Arrascaeta? Não tem ninguém que substitui. Não tem. O Claudinho custa caro? Nossa, muito. Se custa caro. Caro é muito relativo. Se você tem bilhões na conta, for um clube com milhões, o Claudinho não é caro. O Se custo-benefício. você for um falar, time X, pela o Claudinho entrega é do cara. impagável. Eu também Pro Flamengo, a pergunta é pro Flamengo, custo-benefício, o gente. Claudinho é caro? Eu vou Não, cometer. essa é a pergunta. A questão eu vou agora é cometer só o eu não gosto de Zenit falar de liberar, dinheiro tá? dos outros, Daniel. Dinheiro dos outros eu não gosto de falar porque é dinheiro dos outros, né? Sim. Mas é o clube. Não sei. No dinheiro dos outros a gente não pode cuidar. Mas o Claudinho, 90 milhões, vou falar para vocês aqui com sinceridade, 90 milhões para o Claudinho é barato. 90 milhões para um jogador como o Claudinho é barato.
Porque o Claudinho te entrega 3 posições e você elimina 3 jogadores que você poderia contratar. Não, isso é discutível. Algum clube europeu pagaria isso pelo Claudinho? Não sei. Ou pagaria mais? Ele Não tá... define o valor do preço de valor é mercado. Sim. Gente, nós estamos falando em 15, É o valor 16... do mercado. Não, Sim, 15, 16 milhões de euros. Não é qualquer clube que pode pagar isso. Não, mas peraí. Fora do país. Peraí, ele tem 26 anos, ele é novo. É Agora, exatamente isso. agora 26, mesmo né? o Corinthians vendeu por 18 milhões, mas vendeu metade do Pedro, jogador que não se joga ainda, o que já se sabe do Claudinho, por 9, falaram, pô, mas muito novo. barato. Muito barato e tal, mas é novo e tal. Mas também não sei o que vai O ser Palmeiras dele. vendeu o Giovani por 9 Eu também. acho que o Claudinho foi lá por uns 10, se eu não estou enganado. Quando ele foi, era Eu não estou uns falando 10 que é milhões. caro. Eu acho que o Flamengo Eu pode acho que não. pagar Quanto- e o jogador entende a entregar, perfeito. Eu tem só acho que quem interesse de define vir. valor do jogador é o mercado. Sim. Então, se tem concorrência, se o Zenit, ou o Zenit fala assim, olha, se não pagar isso, não vai. Ah, ninguém mais quer pagar, tudo bem, vai ficar aqui. Aí paga. É o mercado definindo o valor. Então, é isso que define se é caro ou barato. Em campo, concordo. É o senhor reforço. Só tem um negócio aí, como é que era Quanto ele entrega? o do meio pra frente? 2 volantes, 2 meias, 2 Gerson, atacantes. Pulgar. Não, peraí, eu quero os nomes. Gerson, Pulgar, Pulgar, Arrascaeta, Gerson, Arrascaeta, Claudinho. Arrascaeta, Esquerda, Claudinho. Claudinho pela direita. Aí eu tô falando, PH tô falando em Bruno Henrique voando e e Gabriel. o Pedro. Aí vai, eu dependo do Pedro. Sampaoli. E o Alan chega pra sentar no banco? O Alan? O Alan gostei do tá na silêncio. fase final de Eu tô só recuperação. olhando aqui. Mas eu é tô o só outro que olhando. vai Tá na fase disputar com final o de Pulgar, Eles então. estão armando o time ali. eu Mas tenho é nada por com isso. Aí o Esse Pulgar, custou quanto? 60 milhões, né? Algo em torno de. Claudinho Algo custou assim, 12. mais ou menos. Agora os caras querem 16 para ter um pouco de lucro. 9 milhões De de repente ele volta para os 12 que eles pagaram e aceita. Ele custou 12. Agora estão falando em 90, dá quase 16. Não, a questão de não é repente mais com abaixa o essa Claudinho, tá? Eu fui dar É uma com o olhada Zenit. aqui. Então, O Claudinho já tá tinha tudo conversado bem. ontem e tinham falado, não, o Claudinho já topou. Isso. O Claudinho já falou que tudo Posso bem. falar? Posso Mas é que o Zenit quer 90 e tarará. Não sem é- querer, sem O querer. Zenit vai querer um valor para liberação, que Sem não querer- necessariamente vai ser a multa, mas é um valor alto. Sem Sim, querer, 90 sem criar milhões. desilusão, né? Com essa mesma pessoa que eu conversei a respeito do treinador, do que pode ir para o Botafogo, para o Laje, me disse que não. E eu tinha conversado com ele uma data anterior, eu perguntei, e o Claudinho? Porque estava essa coisa do Flamengo. Ele falou para mim, o Claudinho não sai do Zenit, o Zenit não vende nem a pau. Mas verdade no futebol dura quanto tempo? Não sei, porque não sei se eles vão... aí é o seguinte, É dinheiro, né, Pascoal? eu sei, mas precisa saber se os caras vão também nem embora aceitar. do Botafogo. Dinheiro. É aquele negócio, dinheiro. Eles querem. Eu acho que não tem. Eles não traçaram parâmetro. O Zenit não traçou parâmetro de valores. O Flamengo é que vai oferecer um valor para o Zenit. O Zenit não disse quanto quer. O Zenit não abriu negociação com o Flamengo. O Flamengo conversou com o Claudinho. Agora vai tentar conversar com o Zenit. O Zenit não abriu negociação. Eu não sei se o parâmetro do Zenit são 20 milhões de euros. Não, é 16, é Um pouquinho 18. É isso aí, 18 milhões de euros, Eu o Flamengo não vai sei chegar a qual é o 16, a 15. Bom, aí começa uma negociação. É o que Agora, o Birner falou, se o cara não quiser O nosso vender, Malvadeza ok, dos não vai Pampas vender. me lembra aqui de uma informação que pesa nessa negociação, né? Os clubes russos estão banidos das competições europeias desde a guerra. Então vai ficar segurando também, sem pensar em futuro, sem pensar em negociação, só para o campeonato local? E só negocia com o Brasil, então? Ah, não é que só negocia com o Brasil, mas... Então, o Birner acabou de falar, qual é a proposta que tem no mercado europeu pelo Claudinho? Ele fez um bom campeonato na Rússia pelo Zenit? Fez. Porque ele é um baita jogador. Ele está com 15 gols, 14 assistências. Baita em menos de jogador, 60 claro. Jogos lá. Destaque do campeonato. Você tá indo tá bem. vendo os gols dele aqui? Toda hora tá fazendo gol. É gol de esquerda, gol de direita, gol de cabeça. Ele é um baita jogador. O Claudinho jogando no Brasil, perto da seleção... É que não tem, desculpa aí. Não tem nem treinador interino na seleção brasileira, que eu vou falar de seleção. Não tem nem brasileira. treinador. Não tem nem Interino. treinador Interino. interino. Não é nem treinador principal, não não, é tem. interino também Hoje tem. o presidente da CBF iria dizer com o nome do treinador interino. E ele não deu a entrevista porque ele não tem o nome do treinador interino. Mas vale a pena para Só esperar o por Ancelotti, né? Deus. Não, gente, Vale a pena para esperar o Ancelotti, né? Vale. Só Pra quem mim, concorda vale. Pode com fazer, essa é que esse processo máxima vai ser aqui diferente de é espera, né? Mas Eu acho que se vale. vier. Eu acho que vale. Hoje ele tinha uma reunião com a FIFA, ele não pôde anunciar. E outra, Ricardo Osvaldo. não é bem como você falou, na minha visão. Você falou assim, não tem no Brasil ninguém com moral para ele indicar. Tem, mas ele tem que ser interino. Então como é que eu vou chamar? Sei lá, Mano Menezes. Pô, tá lá no Inter. tá?
Pô, você quer ser interino até o ano que vem? Não dá. tem Então quem. ele tem que arrumar um Vou outro nome. passarinhar lá na seleção brasileira, Não, né? nós estamos quem? passarinhando para ver se o programa Agora a acaba. questão era E ela não pergunta o placar. Ela não quer, eu não quero que ela pergunte o placar, percentual de Flamengo e Fortaleza, entendeu? Eu ia falar das Tô enrolando possíveis pra isso. saídas, Ah, porque então com fala. tanta gente chegando, talvez o Flamengo tá. esteja pensando em também Por exemplo, as saídas se do desfazer de Flamengo. Não, mas eu já mudei de ideia, Pascoal. Vamos deixar isso só para segunda-feira. O lateral direito saiu. Varela. Não, não é uma possibilidade. Joga em 70% dos outros times brasileiros. Mas a saída do Flamengo não é para Brasil. Pablo. Flamengo, se puder, não reforça rival. O Pablo também está naquela lista de que não vai ficar. Sim, o Certo? Pablo... Joga em 85% dos times brasileiros. 85% Não, dos mas eu estava me times referindo brasileiros. aos meninos da base que o Flamengo não tem intenção e interesse de negociar com o mercado brasileiro, né? Vitor Hugo, Matheus França, são os nomes mais fortes para Matheus uma França, não sei possível porque agora ficou meio de descrédito. negociação. Então, vai saber. Falaremos sobre isso vai na perder segunda-feira, espaço. porque agora eu quero percentual. Não, O quê? O Mauro Naves falou que Eu queria dividir. enrolei até agora para não falar nada Não, tem disso. 2 minutos inteiros. Flamengo e Fortaleza? 55 Flamengo, 45 Fortaleza. 60, pronto, 40 vai ser rápido, Flamengo. pronto. 60-40 Flamengo. Hein? Eu achei pouco, mas nem doeu. O Ah, Flamengo você quer mais? poupou 60, quase o time 40, inteiro. não. O Fortaleza Não, teve que Fortaleza jogar é forte, gente. no- Mas tem que ver se o Jogou Flamengo vai Sul-Americana com o colocar time os completo. principais pensando na quarta-feira. Quem? O Flamengo. O Flamengo tem 20, no mínimo 23 jogadores para colocar em campo. No mínimo 23. Eu estou dando um desconto, né? 23 para colocar em campo. Se o Flamengo estiver preocupado com duas escalações diferentes de um jogo de domingo e quarta, com 23 jogadores com condições de jogar, não precisa nem diminuir a marcha não, motorista. Eu já estou descendo, porque não é possível. Eu falei que tinha dose dupla de água liberada. Eu só não te contei a verdade sobre aquele copo hoje. Você, como nosso convidado de honra, diga para nós o percentual diante da declaração de Oswaldo Pascoal. Ele está bebendo muito rápido esse copo aí, eu estou desconfiado. 37% Fortaleza, 63% Flamengo. Poxa vida, hein? Então, é isso aí, nação. Mais um vídeo aqui para o canal. O Flamengo enfrenta o Fortaleza agora, né? O Fortaleza é um adversário muito difícil, é um time pronto já do Vojvoda. Acho que o Vojvoda já está no comando do Fortaleza há uns mais ou menos 2 anos para cima aí. Tranquilamente, é um time que dificilmente facilita a vida para o seu adversário quando o Fortaleza joga fora de casa. E o time do Fortaleza ele tem um time muito rápido, principalmente na transição do meio de campo para o ataque. A transição do Fortaleza, e geralmente em algumas jogadas, acaba sendo letal. Então o Flamengo tem que se preocupar muito com isso. Mas o Flamengo jogando no Maracanã, o Flamengo vai ter a bola sim. O Fortaleza vai dar a bola pro Flamengo. E é aquilo. O Flamengo, como o Wesley sobe muito, eu acho que o Fortaleza deve tentar explorar muito o lado esquerdo do Flamengo, onde o Wesley atua ali na lateral direita. Então é aquilo. Vai ser um jogo bom. E espero que o Flamengo vença, né? Já deixei meu palpite aí, 3-2 Flamengo. E deixa o teu palpite também, né? Sobre aqueles comentários sobre os reforços do Flamengo, o Pascoal foi a loucura, meu filho. A bancada foi a loucura com o time que o Flamengo tá montando. Outra coisa, o Claudinho, ele... jogando o futebol que ele joga, a gente sabe que o Claudinho joga, o Claudinho ele vem sim para ser titular. Sinceramente, paga de 90 a 100 milhões, né? Possivelmente a gente não sabe quanto vai ser o acerto entre Flamengo e Zenit. Mas possivelmente o Claudinho ele pode ser o jogador mais caro do futebol brasileiro, né? Custando ali aproximadamente 100 milhões de reais, né? Entre 90 a 100 por aí, né? Entre 15 a 20 milhões de euros. Possivelmente o Claudinho pode bater nessa faixa de 90 a 100 milhões de reais, meu filho. Um absurdo de dinheiro, mas o Claudinho joga muito, como o Vitor Bini disse, né? O Claudinho consegue jogar em 3 posições diferentes ali no setor de meio de campo ataque. Então, vai ser um excelente reforço. E já com o Arrascaeta, possivelmente já não é o jogador que geralmente sempre se machuca. Então, o Claudinho ele pode suprir tranquilamente essa ausência do Arrascaeta em alguns jogos aí. E o Varela. Varela. Sua vida no Flamengo acabou, né? Então o Flamengo deve sim anunciar alguma saída, como Vidal já disse que não ficou, Varela pode meter o pé, Pablo e Rodrigo Caio também não estão sendo utilizados, pode sim meter o pé agora no final do ano. O Flamengo vai ter alguns jogadores em fim de contrato, né? Mas eu acho que em situação do Bruno Henrique e Everton Ribeiro deve renovar, tem a situação do Felipe Luiz que deve se aposentar no final do ano também. Então o Flamengo
contratando e alguns jogadores vão sair, né? Ou agora nessa janela do meio do ano, ou no final do ano, quando termina o contrato. Mas o Flamengo tá fazendo certo, renovando o elenco aos poucos, né? Então o Flamengo tem que aprender isso com o Real Madrid. Porque como o Real Madrid, nesse quesito, dá aula. O Real Madrid é o professor mestre lá, do mestrado lá. Tamo junto e deixa seu palpite aí também. Valeu!